Olá, seja muito bem-vindo. Você está em O Livro que Te Move, onde cada página é um novo movimento na sua vida. A gente continua hoje a nossa série Pense e Enriqueça por dentro do livro. E o nosso foco vai ser o primeiríssimo capítulo, o poder do pensamento e o desejo. A gente vai mergulhar fundo para entender aquele fogo interior, sabe? Aquela chama que sustenta um sonho até ele virar realidade. E a coragem, que age ali como um motor invisível por trás de todo o grande sucesso. E olha só, essa frase do Napoleon Hill já diz tudo, né? Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. A grande sacada que a gente vai explorar aqui é que pensamentos não são só pensamentos. Eles têm um poder real, uma força. E um desejo que arde de verdade, bem intenso, é a matéria-prima que transforma uma ideia, que está lá invisível na nossa mente, em algo que a gente pode ver e tocar no mundo real. E é bem nesse ponto, entre o sonhar e o realizar, que muita gente acaba se perdendo. Parece que existe um abismo, não é? A maioria das pessoas tem vontade, sabe? Eu queria tanto aquilo. Mas o que Napoleon Hill nos mostra é que existe uma força muito, mas muito maior. Um estado mental completamente diferente, que é o que de fato provoca a mudança. Então vamos lá. Qual é essa diferença crucial que a gente está vendo aqui? O que de fato separa um simples querer de um desejar ardentemente? Essa distinção é fundamental. Querer, como a gente vê, é uma coisa leve, passageira, às vezes meio vaga. Já o desejar ardentemente, isso é uma obsessão no melhor sentido da palavra. É um propósito claro que consome os pensamentos e vira o centro da sua vida. Você não fica esperando a sorte, você cria a sua própria sorte. E essa força do desejo, ela não é só um sentimento, uma coisa abstrata, né? É algo quase palpável que realmente movimenta o mundo. E para provar isso, Napoleon Hill nos conta uma história simplesmente fantástica. A história de Edwin C. Barnes e o seu desejo de se conectar com ninguém mais, ninguém menos que Thomas Edison. Tenta imaginar essa cena. Barnes era um cara comum, sem um tostão no bolso, que literalmente pegou um trem de carga para chegar até o escritório do Edison. Ele não tinha nada para oferecer, a não ser uma convicção, uma certeza que não se abalava. E o detalhe mais importante, como a gente vê aqui, é que ele não queria um emprego para o Edison. A meta dele era muito específica, trabalhar com o Edison, se tornar sócio dele. Era uma certeza absoluta na mente dele. E essa é a chave de tudo. O Barnes não tinha um plano B. Ele fez o que o livro chama de incendiar os próprios navios. É uma metáfora muito poderosa para falar de compromisso total. Quando você elimina qualquer possibilidade de recuar, a única opção que sobra é avançar e vencer. Ele apostou absolutamente tudo naquele único propósito. Era vencer ou perecer, não tinha meio termo. Essa história toda nos leva a uma pergunta que muita gente faz. Por que o desejo é mais importante que o talento ou os recursos? A resposta é porque o desejo ardente cria as oportunidades. O Barnes não tinha um talento óbvio, não tinha dinheiro, mas a determinação dele o tornou indispensável para o Edison. Como a gente vê aqui, o desejo foi a ponte que o levou até o objetivo, provando ser muito mais poderoso que qualquer circunstância. Essa história ilustra com perfeição que toda grande conquista, sem exceção, começa primeiro dentro da mente de alguém. É nesse campo de batalha interno que a vitória é decidida muito antes de acontecer no mundo real. E isso nos leva direto para a pergunta central do livro todo. A pergunta de milhões, literalmente. Qual é o tal segredo de Napoleon Hill? O livro inteiro gira em torno desse segredo que Andrew Carnegie revelou a ele. E, já adiantando, não é uma fórmula mágica. A verdade é, ao mesmo tempo, muito mais profunda e muito mais acessível do que parece. Exato. Muita gente confunde e acha que o segredo é só pensar positivo, mas é muito mais do que isso. O segredo é pensar com intenção e com disciplina. É focar no objetivo e alimentar esse pensamento com a fé, com a certeza de que ele vai se realizar. É esse processo que transforma a energia da mente no seu equivalente físico. É assim que um desejo se transforma num propósito definido de verdade. E tudo isso pode ser resumido nessa frase famosíssima do Hill. Vamos analisar ela um pouquinho? Tudo o que a mente pode conceber. O que é conceber? É visualizar, é criar aquela imagem mental com total clareza. E acreditar, ela pode alcançar. E essa parte do acreditar talvez seja mais desafiadora. Não é só ter esperança, sabe? É aceitar lá dentro aquela visão como uma verdade, como algo que já é seu por direito. Você tocou num ponto crucial. Existe uma diferença gigantesca entre acreditar e simplesmente torcer. Torcer é uma atitude passiva. Você fica esperando que algo aconteça.
Agora, acreditar, no contexto do Rio, é um ato de decisão. É uma reprogramação interna para alinhar os seus sentimentos e as suas ações com a realidade que você deseja criar, agindo como se ela já fosse inevitável. Ok, então a gente já entendeu a mentalidade, o quê da questão. Mas como fazer isso na prática? Como transformar tudo isso em algo concreto? E essa é a melhor parte. O Rio não nos deixa no escuro. Pelo contrário, ele nos dá um método prático, um passo a passo bem claro para transformar o pensamento em riqueza. E só para a gente ter uma ideia do valor disso, antes de revelar os passos, Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, disse que esses princípios valiam uma fortuna. Ou seja, a gente não está falando de diquinhas motivacionais. É um método testado e validado no mais alto nível que existe. Então, vamos lá, direto ao passo a passo. Primeiro, defina a quantia exata. Não adianta dizer, eu quero muito dinheiro. Tem que ser específico. Segundo, determine o que você vai dar em troca. Nada vem de graça. Qual valor você vai gerar? Terceiro, estabeleça uma data limite. Um objetivo sem prazo é só um sonho perdido no tempo. Quarto, e esse é crucial, crie um plano e comece agora. Ação imediata é fundamental, mesmo que o plano não esteja perfeito. Quinto, escreva tudo isso. Colocar no papel torna um compromisso real. E por último, o sexto passo, leia essa sua declaração em voz alta 2 vezes por dia. Isso é para reprogramar o seu subconsciente, para ele acreditar naquilo como uma realidade. E é muito importante entender que esses 6 passos não são um ritual mágico, de forma alguma. Eles são um sistema para transformar o pensamento em ação focada. O pensamento é o projeto, a planta da casa. Mas como a gente vê aqui, é a ação que constrói o edifício do sucesso. Aquele passo 4, o começa já, é a chave de tudo. E, no final das contas, tudo se resume a isso. A sua decisão de aplicar esses princípios na sua vida para superar os seus próprios desafios. E o mais bonito do método do Rio é que ele vai muito além de dinheiro. Ele se aplica a qualquer área da vida que exija foco, determinação e resiliência. Exatamente. E para a gente fixar bem as ideias centrais, quando o desejo é forte o suficiente, a vitória é certa. A derrota é só uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. O livro está cheio de exemplos poderosos. O menino que nasceu sem orelhas e aprendeu a ouvir. Uma cantora que ninguém acreditava e se tornou uma estrela da ópera. Todos eles provam a mesma coisa. As únicas limitações reais são aquelas que nós mesmos aceitamos nas nossas mentes. Isso nos leva a uma pergunta que todo mundo se faz. Tá, mas o que eu faço quando o entusiasmo do começo vai embora e as dificuldades aparecem? A resposta está na disciplina. Manter o pensamento firme é como um músculo que se desenvolve com a repetição diária. É a prática, é a fé aplicada no dia a dia que constrói a fortaleza mental para não desistir no meio do caminho. E agora, a gente quer trazer essa reflexão para o seu momento atual. Pensa um pouco nos seus desafios, nos seus sonhos. Onde na sua vida existe só um querer meio vago e onde você poderia aplicar a força de um verdadeiro desejo ardente? E essa é a pergunta final para ficar ecoando aí dentro. O que na sua vida você apenas quer e o que você realmente decidiu conquistar? Porque a diferença é gigantesca. A decisão é o que queima as pontes, o que impede a retirada. É o que transforma um sonho em um destino certo. No fundo, tudo se resume a isso. Encontrar e alimentar esse fogo interior. É ele que vai sustentar a sua visão naqueles momentos de dúvida. E a coragem não é a ausência de medo, mas sim a ação apesar do medo. A coragem de persistir. Esse é o motor que transforma o desejo em realidade. Se o desejo é o ponto de partida, o próximo passo é o combustível que mantém esse motor funcionando a todo vapor. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro. O capítulo 2, a fé. Nós vamos descobrir juntos como desenvolver aquela convicção inabalável que é necessária para alcançar o que parece impossível. Se essa nossa conversa te moveu de alguma forma, compartilhe essa chama com alguém que também pode se beneficiar dessa mensagem. A gente agradece demais por nos acompanhar nesta jornada. Continue com a gente, porque cada página é um novo movimento na sua vida. Até a próxima!